existia uma visão muito de engenharia do cérebro, porque a engenharia elétrica do MIT, na época do cara que eu acabei de mencionar, o Bush, ela foi onde a neurociência americana começou a tomar fôlego, começou a bater os europeus. E eles eram todos engenheiros elétricos ou todos de formação de engenharia. Então eles acreditavam que o cérebro era um circuito digital, né, com conexões, os neurônios eram todos conectados, e eles começaram a modelar isso como um circuito elétrico. E não é. A pergunta proibida de 10 milhões de dólares que a gente brincava é o que é a consciência. Sim. Aí, quando a gente ligou o cérebro à máquina e os nossos macaquinhos começaram a entender que eles tinham 3, 4 braços e que 2 eram deles e 2 eram uma coisa meio estranha, mas eles usavam, essa história começou a mudar. E aí a gente mostrou, eu e esse matemático suíço, muito meu amigo Ronald, nós publicamos uma monografia em 2015 chamada Cérebro Relativístico, em homenagem ao Einstein. Nós demos a nossa teoria, porque é muito parecido com a teoria dele, e a matemática, provavelmente é a mesma matemática que ele usou. Nós demonstramos, eu acredito, que na realidade o livre-arbítrio está lá. Ele existe. Só que a consciência é igual à mecânica quântica. Eu estou te contando a história, né? Chegaram para o maior físico quântico americano, Richard Feynman, que ganhou o prêmio Nobel, foi o maior físico americano do século passado, no escritório dele do Caltech, um cara divertidíssimo, e perguntaram: professor, o senhor que é o cara que mais sabe de física quântica no mundo, o senhor é o físico quântico do pôster, né? O poster boy da física quântica. O que é a física quântica? Ele falou: minha filha, é a maior teoria jamais inventada pelo homem, a mais precisa, e ninguém sabe como ela funciona. Esse é o cara que participou, né, do âmago da Segunda Guerra Mundial, fazer a bomba e tal lá. E a consciência é a mesma coisa. É a coisa mais impressionante do universo que nós temos notícia. Até que chegue alguém aqui. Eu não sei se vocês sabem, né? A palavra algoritmo vem do árabe. Ela é em homenagem ao pai da álgebra, Al-Khwarizmi, né? Que inventou a álgebra do jeito que a gente... Não na fórmula, a fórmula veio depois, mas a lógica algébrica é muçulmana. E os europeus traduziram o nome dele para algoritmo. E por isso que chama algoritmo, que é uma fórmula de procedimento. Tá? Então, qual que é o grande drama da inteligência artificial, dos Elon Musks da vida, né? Os lunáticos como o Elon Musk da vida? É que eles acham que tudo que nós fazemos como seres humanos podem ser reduzidos a um algoritmo, a uma fórmula. E é completamente furado. Por isso que o livre-arbítrio... Por isso que o livre-arbítrio não é uma fórmula de engenharia elétrica. Tá? Ele não está definido, ele não está martelado aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, essa é uma pergunta clássica. O primeiro chat... Todo mundo fala do chat GPT agora porque virou moda, mas isso é uma sacanagem, porque o primeiro chat computacional chama-se Elisa. E vem dos anos 60 do MIT. Imagine, o computador do cara tinha 64K de memória. E ele criou, esse cara é um dos meus heróis, o Joseph Wasserman. E ele criou um chat Elisa, que era um computador falando com as pessoas. E um dia ele chegou no laboratório e a secretária dele recebeu ele e falou: olha, o que você está fazendo aqui? Eu falei: como assim? Eu fui trabalhar. Ela falou: não, das 9 às 10 é o meu tempo com a Elisa. E a secretária que trabalhava com o cara, que via ele fazer tudo o que ele fazia, tinha assumido que a Elisa era alguém. A Elisa era um programa de computador treinado a responder de uma maneira, né, que você começava a ter a impressão: peraí, é mais do que um programa de... né? Só que as pessoas começaram a ficar ligadas a Elisa, ou seja, o nosso cérebro criou essa conexão. E nesse momento, quando esse cara publica isso e mostra isso para a comunidade de inteligência artificial, todo mundo achou: bom, acabou a farra, né? Nós vamos criar um computador que vai reproduzir toda a semântica, e até hoje eles estão tentando e não conseguiram. E o próprio cara falou no final dos anos 60, não vai funcionar. Em 60? 68. Ele já sabia que não ia funcionar e ele virou um pária da área. Ele era o líder da área, o cara mais famoso, um alemão, e de repente ele começou a ser completamente escanteado porque ele defendeu que o livre-arbítrio existia e que nós não íamos ter uma fórmula, um algoritmo que... E aí a pergunta que ele faz é muito sensacional. Ele chega numa briga lá que ele estava tendo. Qual é a sua definição de beleza? Eu pus no meu livro isso.
Aí o cara fala, como assim? Se você me der uma... Porque ele estava falando com um programador de inteligência artificial. Ele falou, como é que se programa beleza? Ele falou, se você não me der a fórmula da beleza, eu vou programar. Aí o cara fala, mas e se eu não te der a fórmula? Aí o cara fala, então beleza não existe. Se você não tem uma fórmula, a beleza não existe. Aí ele fala, quer dizer que a sua mulher não, e a sua filha e a sua mãe não são belas? Aí o cara fala, claro que são maravilhosas. E qual é o algoritmo que você usa para definir que elas são belas? E o cara engasgou, né? E aí ele mostrou que tem certas coisas que são não computáveis. Quando começou esse negócio de programar, você entrava no computador, tá? Eu fiz minha tese entrando num PDP-12. Você entrava no barato. Era 64K, 32K, não era uma merreca, né? Mas você entrava no barato lá. E tinha sempre um botão reset. Você fazia algum absurdo, o computador travava, você apertava o botão reset. Era muito bom. Não, mas era o botão dentro do negócio. Você ia lá dentro da casa e apertava. Era uma coisa sensacional. Pois bem, o que existe que é peculiar à nossa espécie é que, apesar dos grandes movimentos serem feitos por essas brainets, falando do jeito que eu fiz, nós somos uma das poucas espécies em que um indivíduo, uma genialidade, um Van Gogh da vida, reseta a brainet. Você entendeu? Você não precisa de outra avalanche ser formada. A gente chama isso de... você pode falar de Gestalt, né? Os psicólogos alemães chamam de Gestalt. Que é uma forma. Mas, por exemplo... Pega o que aconteceu na época do próprio Einstein, começo do século XX, tá? Os caras estão mudando o mundo. Os caras estão descobrindo a tal da mecânica quântica que um monte de gente fala e não sabe o que está falando hoje. Os caras estavam lá, eles nem sabiam direito. O Einstein descobriu o efeito fotoelétrico e não acreditava na mecânica quântica. Ele ganhou o prêmio Nobel pela abertura do salvo de canhão da mecânica quântica e não acreditava no barato. Por isso que ele brigava com o Niels Bohr, tá? Pois bem, no que eles estão fazendo isso, o impressionismo, pintura... está sendo substituído pelo cubismo, pelo surrealismo. Está acontecendo um movimento de até então destruição. você era pago pelos reis da Europa para criar uma pintura que era uma fotografia. De repente apareceu a fotografia. Os caras estavam tirando foto, o cara pensou, para que eu vou... Apesar que eu gosto dessas pinturas, né, hiperrealista. Os caras começaram a pintar coisas que não tinham nada a ver com o mundo material. E de repente um Picasso, tá? Resetou a história da arte. Então, aonde está a esperança, na minha modesta opinião? Porque eu também comungo do seu pavor de pensar, eu sou só parte de uma onda, de uma brainet e não tenho esperança, né? Não. A esperança é que nós somos tão paradoxais enquanto espécie que, ao mesmo tempo que nós formamos essas brainets gigantescas, um de nós tem o poder de apertar o botão reset e fazer aquela tsunami desaparecer. Tá aí a esperança.